Atenção agora para essa reportagem que vai chamar muito a sua atenção. São informações novas no caso daquele menino Kreitos, o garotinho de 11 anos que foi encontrado morto dentro da casa dele aqui em São Paulo. A madrasta e a avó paterna estão presas. Primeiro foi o pai, agora essas duas mulheres. Elas devem ficar num abrigo. A avó paterna do Kreitos, a Aparecida Gonçalves, de 81 anos, e a madrasta dele, a Camila Barbosa Dantas Félix, de 43, estão na cadeia preventivamente. As crianças vão ficar no abrigo e elas vão ficar na cadeia. Elas foram indiciadas agora por omissão de socorro, porque para a polícia e para a justiça, elas sabiam que as crianças não se alimentavam direito. Elas sabiam que as crianças eram judiadas e nunca fizeram nada, nunca denunciaram para ninguém. A família vivia no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Nós fomos até lá. O pai do menino, que é o Cris Douglas, de 52 anos, ele foi o primeiro a ser preso, já deu o depoimento dele à polícia. E nesse depoimento ele confessou que ele mantinha o filho acorrentado em casa. Ficava preso a uma corrente que ficava amarrada à cama. E ele disse o seguinte, que a criança escapava demais, fugia demais. E por isso ele fez isso. Aí quando o delegado fala que a criança morreu, ele olha com um olhar frio e aparentemente sem qualquer tipo de arrependimento. Vamos ver a reportagem? Põe no ar. A avó e a madrasta de Kreitos são encontradas pela polícia. Elas tinham fugido para a casa de parentes. As investigadas são Aparecida Gonçalves, de 81 anos, avó paterna do menino, e Camila Barbosa Dantas Félix, de 42, madrasta de Kreitos e atual esposa de Cris Douglas, que é pai da criança e também está preso. Essa criança, do jeito que ela é tratada, ela não tinha amizade com os coleguinhas de rua, a doutora pesquisou, mais de um ano, os coleguinhas de rua não via essa criança. Não vinha, não tinha, ela procurou aqui, o doutor Tiago e ela, foram em todas as escolas da região, nunca foi matriculado. Uma vergonha, não pode ter isso mais no Brasil, em lugar nenhum pode ter isso. As duas mulheres foram localizadas em Santo André, no Grande ABC. Elas deixaram o imóvel no Itaim Paulista depois de uma manifestação de revolta dos moradores da região. Vizinhos se reuniram em frente à casa onde Kreitos morava. Alguns manifestantes tentaram depredar o carro do pai do menino. A polícia militar foi chamada e precisou intervir para controlar a confusão. Em uma das imagens, as duas mulheres aparecem sendo retiradas do local pela PM. Mesmo presas, Aparecida e Camila negaram participação nas agressões. Mas o delegado do caso entendeu que houve omissão de socorro. Elas informam que tinham conhecimento do acorrentamento por parte do pai, que tinham a ciência, mas elas negam participação. Falaram que alimentava a criança. Inclusive, no dia da morte, elas me informaram que estavam dando alimento para a criança. Falaram, a gente estava dando um mingau para a criança, mas ele não reagiu. Ela usou o termo, ele estava molinho e acionaram o 193, acionaram o SAMU. O SAMU foi até o local e quando a médica chegou ao local e analisou a situação do corpo da criança desnutrido e com aqueles ferimentos nos punhos e na perna em razão do uso da corrente, imediatamente ela acionou a polícia militar e o tenente veio até a delegacia e eu fui até o local. No mesmo dia em que a reportagem do Balanço Geral gravava dentro da casa da família, Aparecida e Camila chegaram ao imóvel. A avó de Kreitos foi questionada pela nossa equipe, mas não quis responder às perguntas. Fala com a gente, explica o que acontecia, dona Aparecida. Explica pra gente o que acontecia. Kreitos Douglas vivia com o pai, a madrasta, a avó paterna e outras duas crianças. O SAMU foi chamado por volta das 10 horas da noite. A informação era de que uma criança passava mal. Esse menino acho que não recebia nem alimentação. Nem alimentação ali amarrada, nem alimentação. Fala que ele fugia. Como é que ele fugia? Se ele está preso, ninguém conhece, nem um vizinho conhece ele, nem os garotos da região ali, o Pereira conhecia ele. Mas quando as equipes chegaram ao local, Kreitos já estava morto. O menino foi encontrado no chão do quarto ao lado da cama, com hematomas nos braços, nas mãos e nas pernas. Aos policiais, o pai, Cris Douglas, de 52 anos, confessou que mantinha o filho acorrentado.
Segundo ele, para impedir que o menino fugisse de casa. Elas afirmam que tinham conhecimento do acorrentamento, mas alegam que ele fugia, ele tinha esse costume de sair da casa. Até o fato dele não ir à escola foi questionado e elas informaram que ele não ia à escola porque ao chegar à escola ele fugia, ficava vários dias fora de casa e depois retornava. E esse seria inclusive o motivo da desnutrição dele, que ele saía, ficava sem se alimentar e voltou daquela forma. Porém, nós fizemos diligências, a doutora Ancila e eu fizemos diligências ontem nas imediações do local, falamos com diversos vizinhos e todos eles foram unânimes em dizer que a criança sequer era vista. Dentro do imóvel, a polícia apreendeu uma corrente, além de celulares, computadores e cartões de memória. Agora, a investigação busca definir qual era o papel de cada um dos adultos na rotina de violência relatada dentro da casa. Outras 2 crianças também moravam no imóvel. Uma menina de 12 anos, irmã de Kratos por parte de pai e mãe, e um menino de 2, filho de Cris com Camila. A polícia apura se as outras crianças também eram vítimas de maus tratos. O Conselho Tutelar, na hora, imediatamente, o Conselho Tutelar já as abrigou e poderia correr algum tipo de risco, né, delas continuarem daquele jeito lá, sob a tutela deles. Nós conversamos com vizinhos da família, pessoas que tinham contato principalmente com Chris Douglas. O suspeito era inclusive cliente deste mecânico. Ele trouxe uma vez aqui para mim arrumar o cabeçote da moto dele, que estava parada. Aí eu arrumei para ele, também não acertou nada comigo, eu fiz de graça para ele. E como que ele era? Ele parecia uma pessoa mais quieta? Aqui uma pessoa normal, parecia uma pessoa normal. Os moradores do bairro são unânimes ao dizer: tanto o pai quanto a madrasta e a avó eram vistos apenas com as outras 2 crianças. Kratos ficava sempre em casa. E mais, os maus tratos eram feitos em silêncio, porque não eram ouvidos nem gritos e muito menos agressões. Nunca vi, que eu não vou mentir. Nem a criança, nem essas 2 mulheres. Nunca vi, nem no posto de saúde ali eles levavam a criança. A gente nem imaginava da questão da criança. Isso que eu ia te perguntar, você já viu a família alguma vez? Eles costumavam passar aqui na rua? Ele passava aqui direto, inclusive ele arrumava a moto dele ali, onde mesmo meu enteado arruma a bicicleta dele. Então, assim, eles tinham contato, assim, entre eles. E, tipo, a gente ficou muito horrorizadas, muito chocadas. Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores foi a vida escolar de Kratos. O último registro do menino em uma escola é de 2024. Agora a polícia busca entender por que a criança parou de frequentar as aulas e se o afastamento tem relação com a rotina de violência da casa. Karina, a mãe de Kratos, mora em Bauru, no interior de São Paulo, e disse que não viu o filho há 4 anos. Segundo ela, o ex-companheiro desapareceu sem informar endereço ou telefone. Karina afirma que já foi ameaçada por Cris e acredita que o menino pode ter sido morto como forma de vingança. O Cris, ele me ameaçava, ele falava: se você tomar guarda dos meus filhos, eu vou te matar. Eu vou te matar. Ele já até apresentou arma de fogo para mim. Quando soube da morte do menino, a tia-avó de Kratos também fez revelações à nossa equipe. Ela afirmou que as agressões contra a criança aconteciam há muito tempo, ainda quando toda a família morava em Bauru. Ela foi o menino de castigo. Quando o menino chegava da escolinha, ela arrancava a roupa do moleque, o moleque ficava pelado até de noite. Eu tenho um portão aqui na minha casa, que ela soldou umas 500 vezes, o portão que fazia ligação com a casa, que era a casa da minha mãe, porque eu enfrentava ele. Segundo essa parente, denúncias teriam sido feitas ao Conselho Tutelar e à Polícia Militar. Mas, mesmo assim, o menino continuou morando com o pai. Por dinheiro, moça, por dinheiro. Por dinheiro, puro por dinheiro. Porque você sabe quem que recebia esse dinheiro? É a Aparecida? Esse bandido. Ah, ele que pegava. O cartão tá com ele. A minha irmã deu o cartão para ele. O corpo de Kratos foi levado para ser velado e enterrado em Bauru, no interior de São Paulo. Os investigadores aguardam os laudos do Instituto Médico Legal. A perícia deve apontar a causa da morte do menino e também se Kratos sofreu algum tipo de abuso sexual. Mas a alegação é de que a criança fugiria muito de casa.
né? Então seria uma forma dele coibir a fuga. O menino sofria abuso sexual, doutora? Doutora, abuso sexual também existia? Foi solicitado. Abuso sexual tinha? Foi solicitado exames, né, em relação a essa vítima. Como eu disse, nós dependemos de todos os laudos. Nós não podemos ser levianos e falar que aconteceu algum tipo de outro tipo de abuso. Então, mediante o laudo, nós vamos saber se ocorreu alguma outra situação. As outras 2 crianças que estavam na casa foram acolhidas pelo Conselho Tutelar. Elas foram levadas para um abrigo, enquanto a polícia aprofunda as investigações sobre o caso. O crime foi registrado como tortura com agravante pela morte no 50º Distrito Policial do Itaim Paulista. Agora, com 3 pessoas da mesma família presas, a polícia diz estar cada vez mais perto de desvendar a pergunta: o que de fato está por trás da morte de Kratos? Sabe que você vê as crianças desnutridas, magrinhas, que é só esqueleto? É o caso desse menino. É o caso desse menino. Você vê, você olha, você não consegue ver a pessoa, você consegue ver o esqueleto. É incrível que isso aconteça. É incrível que isso aconteça. Você vê só o esqueleto da criança. Essas informações levadas a público ajudam a abrir o entendimento de outras pessoas que têm que denunciar quando perceberem algum tipo de desvantagem, maus tratos, qualquer tipo de tortura contra a criança. Não está indo para a escola, tem que começar a desconfiar. Sabe por quê? Se você sabe e não faz nada, você pode ser punido também. A mãe, ela namorava, mas a madrasta, não morava junto, né? Mas a madrasta e a avó provavelmente vão ser condenadas por tortura e também pelo assassinato, como coautoras da morte dessa criança.